Olá! Hoje nós vamos debater por que existe a ideia de que, se o Brasil fosse conquistado, colonizado por outras nações, o país seria mais desenvolvido. É comum a gente escutar por aí que, se os brasileiros tivessem sido conquistados por outros povos que não os portugueses, existiria um nível maior de civilização e progresso no Brasil. Isso acabou, ao longo do tempo, se tornando um senso comum, sendo reproduzido por diversos curiosos e pessoas que gostam de história. Essa ideia de que o domínio lusitano sobre o Brasil produziu um atraso inerente ao processo de colonização e que isso poderia vir a ser diferente se o Brasil fosse colonizado por outros povos, surge necessariamente no século XIX. O português Antero de Quental, em sua obra Causa da Decadência dos Povos Peninsulares, afirma que os povos peninsulares, no caso Portugal, Castela e os outros reinos que compunham a Península Ibérica, teriam entrado em um percurso, em um caminho de atraso com o avançar da Idade Moderna. Antero de Quental cita a seguinte frase: "A decadência dos povos da Península dos 3 últimos séculos é um dos fatos mais incontestáveis, mais evidentes de nossa história. Pode até dizer-se que essa decadência, seguindo-se quase sem transição a um período de força gloriosa e de rica originalidade, é o único grande fato evidente e incontestável que nessa história aparece aos fatos do historiador filósofo." O Antero de Quental entende que essa decadência ela teria surgido a partir dos primeiros momentos do período moderno após a expansão marítima. Ele exalta, contudo, a sociedade portuguesa anterior a esse processo de expansão, entendendo que as condições que possibilitaram a expansão marítima portuguesa foram justamente elementos de um caráter científico e tecnológico dos povos peninsulares. Ele afirma, contudo, que as gerações posteriores dessa expansão acabam levando a Portugal e ao restante dos povos peninsulares uma marca do atraso, em que as gerações posteriores a esse movimento expansionista não souberam dar continuidade a esse processo de desenvolvimento peninsular. Deste mundo brilhante criado pelo gênio peninsular na sua livre expansão, passamos quase sem transição para um mundo escuro, inerte, pobre, ininteligente e meio desconhecido. E aí, o Antero de Quental vai afirmar que existiram 3 grandes fatores para essa decadência peninsular. Ora, esses fenômenos capitais são 3, e de 3 espécies, um moral, outro político e outro econômico. O primeiro é a transformação do catolicismo pelo Concílio de Trento. O segundo, o estabelecimento do absolutismo pela ruína nas liberdades locais. O terceiro, o desenvolvimento das conquistas longínquas. Esses 3 fenômenos eram exatamente o oposto dos 3 fatos capitais que se davam nas nações que lá fora cresciam. Se moralizavam, se faziam inteligentes, ricas, poderosas e tomavam a dianteira da civilização. Dessa forma, a Igreja, as conquistas no ultramar e o poder absolutista seriam os elementos que produziram um atraso inerente aos povos peninsulares e que, por sua vez, teriam reproduzido esse atraso em suas conquistas no ultramar. Antero de Quental chega a afirmar que os portugueses condenaram aqueles povos que por eles foram conquistados a esse inerente atraso. Fomos nós, foram o resultado do nosso espírito guerreiro que condenou o Brasil ao estacionamento, quem condenou a nulidade toda essa costa da África.
em que em outras mãos podiam ter talhado à larga uns poucos de impérios. Contudo, alguns elementos da história mostram que a situação era um pouco mais complexa que esse determinismo do atraso apontado por Antero de Quental. Se a gente olhar para alguns episódios da história do continente americano e das suas relações com os povos europeus, a gente pode ver que, durante 60 anos, o Brasil fez parte de um complexo atlântico que o governo não era português, mas pertencente à monarquia hispânica. Muitos outros países, dentro e fora do continente americano, tiveram outras experiências coloniais que não lhes rendeu um desenvolvimento superior ao brasileiro. Como, por exemplo, a gente pode identificar a Jamaica e o Haiti, colonizados por povos distintos dos portugueses, que mantêm problemas diferentes, alguns inclusive mais intensos que o Brasil. Dessa forma, os processos de domínio dos europeus sobre os demais povos do mundo foram um de muitos fatores que podemos identificar como resultantes ou como causadores dos problemas sociais existentes nos países da periferia do capitalismo. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou Rodrigo Franco, doutor em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente sugestões, dúvidas, vídeos que você gostaria de assistir aqui no canal. Aqui embaixo também vão estar alguns links sobre artigos que eu produzi e livros que eu publiquei.